Ok, análise dos trades do dia. Ainda é uma e pouca, mas já passou a notícia. Acho que agora o mercado vai ficar no lenga-lenga. Então vamos lá. No semanal, na verdade estava um pouquinho abaixo. Tinha exatamente um topo duplo aqui, que acho que era aqui, naquele momento. Só que ele sempre, o trade view bota spoiler, né? A gente tinha ideia, né? Eu até remarquei, eu marcava o topo aqui. Mas, digamos aqui é uma corrente supply que mitigou, né? Teve esse rompimentinho. O preço poderia vir mitigar algo mais acima, e ainda pode, né? Aquela região do diário ontem que estávamos assim. Então, tínhamos aquele sweep e essa liquidez lá em cima, né? Esses topos duplos, né? As sardinhas adoram topos duplos. E nós somos sardinhas. Pom. Então, estávamos com essa situação, né? O diário, ele estava com fluxo bullish, né? Tinha feito choque aqui, voltou, mitigou, fez boss, S-boss, né? Fez o sweep. Poderíamos esperar que ele viesse até aqui e rompesse. O que eu esperaria era que voltasse para o meio dessa pernada aqui, né? Ok, o 4 horas. O meio da pernada, né? Ó, no 4 horas, o meio da pernada seria mais ou menos por aqui, né? Dessa pernadona. Então, poderia se esperar que... Bom, 4 horas então, estava bullish também, né? Rompendo a estrutura. Aqui fez um pullback profundo, mas fez choque, esse boss. Fez o sweep lá em cima. E estava aguardando um choque aqui para ver, confirmar que ele ficaria bearish, né? Depois dessa falha em romper, né? Ia ter notícia hoje, daí a coisa fica meio louca, né? Vamos avançar até a hora da abertura de lojas. Então, spoiler, 2 da madruga. Aqui. Tá. O 4 horas então estava assim, né? Tinha reagido a essa zona aqui, né? Tem alguma coisa aqui interessante? Não. Ok. Tínhamos essa região aqui, tinha tocado e começou a dar reação, né? Então, se esperaria que viesse pelo menos, talvez a gente poderia considerar essa pernada aqui, né? Também poderia ser, desde o gap, né? Daí já estaria numa zona legal para voltar, né? Ou seja, muitas possibilidades se eu considerasse o S-Boss, mais ainda, né? Então, poderia voltar aqui e veria, né? 15 minutos. O M15 estava assim, né? Ontem tinha feito aquela maluquice que a gente nem tem explicação. E estava mitigando essa zona aqui do H4, né? Dá até para refinar no M15 aqui, dá para ver que pegou algo interessante. E por aí vai. Então, vamos ver que oportunidades teriam dado em Londres. Acho que Londres sempre dá em dia de notícia. Então, sem mais delongas, vamos lá. 15 minutos, né? Que contexto nós tínhamos aqui? Nós estávamos bearish, né? Estávamos respeitando todas as supplies, né? A última dessa perna foi aqui, né? A gente tinha tocado aqui. Onde é que estava? Foi antes daquela notícia, né? Deu uma reação, tocou aqui e tocou aqui. Aqui fez um choque, né? No M15.
invertendo o fluxo para bullish, né? Então, o fluxo estava bullish, esperaríamos uma reação para ele voltar a cair. Como aqui estávamos respeitando as supplies, eu ficaria de olho aqui para ter uma reação. Deixa eu ver onde é que está o meio do range. Estaríamos na parte de cima do range. E aqui mitigou lá, né? Tinha grandes chances de segurar, né? Tirando essas zonas aqui, que não me interessa. Quando for o momento oportuno, eu recoloco. Ok. Tínhamos essa região para dar indução, né? Sacou a liquidez do asiático. Tocou na lá de cima. Aqui assim, eu esperaria então entrada no M1. Primeira coisa, ver o que tem de relevante no minuto. Se for um umbigo, a gente considera os 50%. Tá aqui, bem claro. A primeira zona que deixou em balance, depois só o pavio, né? Não tem dúvida. Mitigou ela? Não exatamente, ficou um pouco abaixo, né? O que mais que tínhamos aqui? Esse inside bar aqui. Tocou na batata. Claro que aqui a gente teria que esticar no pavio seguinte, né? Praticamente o imbalance ali foi coberto, né? E poderíamos aqui, que deixou o imbalance cobrindo aquele topinho. Vamos ver. Ok. Tocou na região. Vamos ver a máxima aqui. 429, 430. Choque. No 1000. Eu ficaria esperando aqui, não voltaria, né? Tá. Última região antes de romper aqui, tivemos essa aqui. Região relevante, né? Vamos considerar essa vela toda, mas aqui pelo olhômetro dá para ver que aqui está mais interessante. Aqui a reação foi muito michuruca, aqui deu uma reação maior. Que outra? Ok. Não posso dizer que aqui foi um flip, nem que aqui. Tá muito michuruca, né? Vamos seguir o baile. Agora sim. Agressão, né? Eu já vi por cima o trade, né, do coach. Agrediu. Vamos esperar voltar ali. Como estamos no M15? Fizemos um choque no M15 aqui embaixo. Mas provavelmente isso não aconteceu ainda. Eu estou vendo o futuro. Não, aconteceu. Aqui foi o choque do M15. Eu estava conversando com o meu eu superior, né? Ok. Onde pode voltar? Última vela antes de romper foi essa aqui, né?
23 pips. Perdi o trem da meada. Que eu fiz aqui? Rompeu, voltou. Rompeu de novo. Essa região aqui parece ser interessante. Até aqui não ofereceu, olhando agora, não ofereceu resistência, né? O preço varou reto, né? Fez o choque aqui no M15. Aqui foi o primeiro lugar onde o preço ofereceu resistência. Então, eu estaria olhando para essa liquidez, né? Bateu, ficou, subiu, desceu, subiu e rompeu. $35 pips. Talvez seria melhor botar aqui, né? 42, 43, 43, 45. Provavelmente, como é que se diz? O que aconteceu aqui? É o flip que a gente quer, né? Não ofereceu resistência, né? Fez um choque no M15, então fez um flip aqui, né? Essa região parece que é a primeira que ofereceu resistência, né? E pegou, né? Continuando o embalo aqui, eu tinha esquecido de gravar, de religar, tô voltando. Aqui assim, a gente poderia olhar nessa região. Onde é que eu tava? Aqui. Tá, o fluxo bullish estava bem corretivo, não tinha um momento na descida, né? Tocou nessa região, era de se esperar algo. E o interessante é que aquela região onde ele fez o choque era a última região do M15 antes de romper. Tínhamos esse topinho aqui que foi indução, né? Até um flip aqui, né? Tínhamos aqui, né? O preço desceu, subiu, desceu. O asiático tinha resistido, tinha toda essa liquidez aqui, né? Essa liquidez aqui. Última vela antes de sacar foi essa. E a última que deixou em balance antes da subida, né? Então, aqui era uma região interessante, né? Fizemos o choque aqui. Exatamente aqui, ó. Fez uma baixinho choque do M15, né? Rompemos a estrutura aqui. No M1, então. Tínhamos essa zona forte aqui, né? No M15, aqui, essa zona era do M15, a gente poderia olhar, refinar em duas zonas menores, né? Essa aqui, tocou, voltou e rompeu. E o extremo, né? Mas que seja, rompeu as duas.
Aqui não teve nenhum flip, porque o preço desceu reto. Aqui sim, bateu, subiu, rebolhou para depois romper. Então, última vela antes, aquilo ali, né? Última antes de romper, blá blá blá. Teria dado certo. Que assim. Pegou no cabinho, né? E foi embora. Aqui teve outro rompimento. Eu poderia ter entrado aqui assim também. Cinco pips, né? Última vela antes de romper a gigante. Mas ela abocanhou todas essas. Teria dado certo também. Ok. Vamos deixar essa aqui junto também. Só para ver. Ok. Todo certo vai, para garantir. 57 pips. Desce 1. Vela errada. Sobe 1. Desce 1. Pronto. Rompeu, buscou, foi embora. O alvo dessas duas ordens esse fundo foi incapaz de romper aquele topo, então ele é fraco. Vai para play. Já esse fundo aqui rompeu, né? Então eu não poderia supor que ele iria romper. Claro que já tinha sido bem mitigado, pode ser que era bem provável que iria romper, até porque estava bullish. Mas até então não tinha motivos para suspeitar. Então ali seria um alvo válido da outra ordem também. Essa aqui teria dado 4,81 para 1, mais do que bom. A outra teria dado 7,22. Excelentes entradas, né? Então a pessoa viria no trailing stop aqui, né? Bateu no meu alvo, ficaria faceiro. Cadê as ordens? Aqui, vamos pegar na primeira, que é a última, na verdade. Ok, atingiu o alvo. Stop vem, stop, 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 stop. Vai descendo. Aqui. Tava com stop loss aqui. Eu sempre botaria um topo acima, mas aqui como desceu bastante, há de se supor que seria interessante deixar lá. Então, tocaria o baile. Tá. Na hora da notícia a gente teria saído, né? Então, 9 para 1 e a outra 12 para 1. Ótimas entradas. Aqui eu poderia fazer algo melhor, né? No momento que essa falhou em romper, eu poderia ter suposto que não iria segurar e que iria acima. Então eu poderia ter botado o stop aqui, talvez. Falhou em romper, né? Então, e aqui ficou enrolado, né? Na verdade. Desde a hora que eu cheguei no gráfico até a hora. Então, era de se supor que botar no break-even mais aqui perto teria pego na notícia, né? Para garantir. Seria um topo mais lógico. Quanto que daria até ali? Vamos pegar essa do 4,81. 10 para 1, tá bom. Além disso, no 4 horas.
tínhamos essa região aqui no 4 horas, né? Como se diz, a gente estava totalmente bullish. Eu não tinha motivos para pensar que ela iria dançar. Então seria uma região interessante para a gente ficar de olho. Cadê o M15? Então, 11 para 1. Mas, como eu estava falando, né, aqui no M15, quando bateu aqui e começou a rebolear, bateu na região do H4, era esperado que desse uma reversão. Então, seria um excelente alvo. Poderia ter otimizado aqui assim, poderia, né? Mas era melhor ter deixado ali, né? 11 para 1, esse aqui teria dado 15, né? Teria dado uns lucros legais. Esses dois que eu teria perdido. Aham. Bem corretivo, né? Teria dado para pegar a entrada. Últimas de romper foi aqui, né? Esse range. Aqui, última antes de romper foi isso aqui. Teria dado entrada. Teria dado para pegar em vários lugares, né? Ok. Ocultar. Ocultar. E na notícia? Ok. Tocamos numa zona de H4. Como é que estava o M15? Bearish, estrutura, né? Fizemos um choque do M15 somente aqui. 10 e 15. Cadê minha vela? Ok. Naquele lugar que eu tinha marcado, né? Fizemos um choque do M15, voltamos na última vela antes de romper, que foi aqui. O M1 estava bullish, né? E chegamos ao momento atual, né?
Depois de muitas gravadas e paradas, vai o momento atual. Bom, a gente tinha essa pernada H4 Bullish, né? Tocamos numa zona de H4, poderíamos reverter, né? Uma zona forte que rompeu, blá blá blá. Poderia vir aqui embaixo, poderia, né? Não estava bem no prêmio desconto da perna, mas se eu considerasse aqui, estaria, né? Vai saber onde é que a gente vai considerar, né? No M15, estávamos bearish, até tocar ali. Tocamos aqui na região de H4, ele começou a enrolar, né? Fez um sweep da liquidez. Aqui ele fez um choque no M15. No momento que fez o choque, a gente poderia marcar aqui a última vela do M15 que fez o choque, né? Entrando no M1. Como eu dizia, ontem eu ficaria esperando um choque ali dentro, né, no M1. Cadê minha caixinha? Aqui. Mas no M15 aqui, a gente já, no M1, a gente já estava bullish, né? Tá, o topo da estrutura mesmo era até aqui, né? Então, se a gente fosse esperar. Mas olhando aqui, depois desse sweep, a gente começou a ficar lateral. E nesse ponto aqui, a gente começou a respeitar as supplies e romper, né? Rompemos aqui, sacando essa liquidez toda aqui. Sacamos toda essa liquidez aqui e rompemos. Voltamos, seguramos nessa zona aqui. Rompemos novamente, inclusive rompendo esse topinho aqui, né? Então, aqui bate com o M15 lá. Acho que até estou no gráfico errado. Isso, gráfico errado. Ok, aqui era o topo do M15. Fizemos esse rompimento aqui, né? Que eu acabei de desenhar lá. Rompemos aqui. Voltamos, seguramos, rompemos esse aqui. E a última vela. Ok, no M15 nós tínhamos tudo isso aqui. Última vela antes de romper, né? No M1, então, dentro daquela região, a gente já estava bullish, como eu estava dizendo, né? Estava rompendo tudo. Última vela antes de romper que fez o flip é essa aqui, né? Então, ordem aqui. 2 pips abaixo, teria pego, né? Com o alvo lá em cima, onde chegou até agora, 114 é, né? Mas claro que eu não entraria assim de gaiato, né? Assim, né? Bem na hora da notícia com um spread desses, né? O que eu procuraria? Qual a última vela que deixou em balance aqui, né? Essa aqui. Tivemos um mini imbalance aqui, que já foi quase que totalmente mitigado, né? Então, e tipo, ele segurou aqui, né? E rompeu de novo, né? Então, poderia-se talvez, como é notícia, botar o stop aqui, mas não tinha meio que muitos motivos para isso, né? O que eu te poderia estar vendo aqui, né? Nesse último rompimento aqui, a última vela antes de romper foi essa, mas poderíamos pegar, né? Todo esse sell to buy.
Poderíamos pegar esse aqui, que foi a última, tocou, desceu e subiu. Ou aqui, se quisesse, botando o imbalance junto. Aqui também tinha um imbalance agora, né? Se a pessoa fosse muito cagona, que nem eu, botava aqui, daria 15 para 1, né? Mas acho que eu botaria nesse fundo aqui ou nesse doji. 3 pips e meio, né? Seria perto. Ah, mas claro que isso não é o tipo de trade que eu faria, né? Mas acho que pro dia de hoje era isso. Agora, o que, que o preço está fazendo nesse momento? Eu até botei um alerta aqui, vou tirar daqui a pouco que já encerramos, né? Não, não encerramos ainda. Ah, mais meia hora. Porque aqui é um choque, né? Que fizemos no fundinho, né? Que eu acho que vamos ficar aqui enrolado o dia inteiro. E no M1 dá pra ver que tá fazendo um topo bem redondo, né? Se eu subir devagar, etc. Tal. Rompeu a estrutura aqui, voltou aqui, mas está muito lateral, né? E eu acho que não vai sair disso. Bom, acho que era esse o aprendizado, né? O maior aprendizado que eu vi aqui foi essa entrada aqui, que acho que era assim. Acho que até vou gravar um vídeo para o japonês perguntando. Eu olhando aqui, claro que eu olhei agora só depois que tu mostrou, né? Uh, aqui no topo, né, a gente tinha... Aqui era o topo, né? Uh, então, eu marcaria tudo isso aqui, ó, todo isso aqui como range, né? Porque aqui que começou, como é que diz, o céu, Dubai, né? O último, né? E cobrindo o topo, né? Uh, aqui assim não tem indução nenhuma, tu pode ver, né? Que desceu reto. Eu acreditava que não iria segurar, né? E não segurou, né? Mas por via das garantias, ó, deu 7 pips e meio, né? Daria na dúvida, bota aqui 10 pips, perfeito, né? Também dava, né? Se esse troço descer, vai embora, né? Mas o problema é que a gente não tinha a confirmação da M15, né? Mas estava no topinho, né, de uma zona de H4. Eu até apaguei a zona aqui. Até agora teria dado com esse setup Michuruca, já teria pagado stop, ó. Michuruca não tinha dado o rompimento sem ter esperado o rompimento da M15, né? Mas aqui, né, fez choque nessa pavesada, fez boss. Vamos ver se vai funcionar, né? O que, que vai acontecer. Revendo meus trades de ontem, à luz do que o Japa ensinou, né? Lembra que ontem o H4 estava assim, estava batendo nessa zona aqui, né? E no 15 minutos teve aquela agulhada satânica, né? Que a gente não pegou, né? Olhamos subir, né? A gente estava de olho, a gente já tinha, eu não tinha, né? Mas tu já tinha notado que dava para shortar com algo aqui assim, né? Nessa região, né? Pegando aqui, né? Para pegar tudo, né? Então, tinha motivos do preço dar uma reagida aqui, né? Era uma supply de H4, embora pegou só na beiradinha, né? Nem chegou a tocar bem. A gente vê que tinha motivos aqui, né? Dava para ver que não tinha nada de imbalance aqui. Essa aqui era a primeira região, né? E tocou exatamente nela, né? Então, a estrutura do M15 era bullish, só o fluxo que era bearish, né? O último movimento para cima. Então, era de se esperar que aqui desse uma reação, né? De alguma forma. Então, a gente não precisaria ter esperado um choque no M15, porque o M15 já estava bullish, só precisava de um flip no M1, né, para confirmar choque mais forte. Então, olhando aqui, deixa eu até botar aqui. Muito fácil de olhar depois, né, como eu sempre digo, né? Mas eu olhei, reolhei, achei não, aqui não deu entrada, né? Mas deu. Espia só. Aqui nós tocamos na região, né? A de H4, refinado M15, né? Última supply antes de tocar lá foi essa aqui, ó. E nós violamos ela aqui, nós rompemos, né? Ou seja, já tínhamos feito o choque, né? E com corpo e tudo, com convicção, né? A gente tinha feito, não tinha sido só uma enrolada, né? Então, o preço desceu, foi descendo, descendo, tocou nela
E qual a última região aqui antes de romper? Um inside bar geralmente é uma região muito importante, né? Era aqui. Todo isso, o Flipping sempre diz que todo inside bar é um order block, né? Dá para ver, ó, o preço desceu, subiu, talvez até aqui, mas que seja, rompeu aqui, né? No M1. Ok, qual a última região antes de romper essa pontinha? Aqui. 4,8 pips, né? 5 para garantir, como eu sempre boto 2 abaixo, né? Alvo desse troço. Onde é que eu tô que eu já me perdi? Ok, aqui tinha liquidez, né? Esses topos duplos, né? Tinha até a liquidez do asiático, mas pelo menos essa dos topos duplos, que a gente tá vendo que é onde foi, né? A gente esperaria, né? Mas poderíamos ter botado o alvo aqui, ó, por exemplo, que pensaria, né? Aqui até então tinha uma corrente de supply, né? Mitigou, mitigou. Poderíamos supor que aqui respeitaria. Às vezes eu até entro dentro do M1 para ver os alvos disso aqui, mas daí é meio super. Baixar um pip aqui. 10 para 1 em 15 minutos, né? E a gente não viu, eu não vi pelo menos, né? Mas teve, né? Foi bem discreto, mas teve mesmo, né? Choque, rompeu, voltou, mitigou e rompeu de novo. Eu tava de olho aqui, né? É quando rompeu foi embora, né? Mas o troço tava aqui. Ó, que teve, ó, desceu, subiu, desceu. Aqui assim já era uma. Já tinha confirmado uma vez, no toque já tinha rompido uma outra supply, já era o suficiente para pegar, né? Aqui já era muito, já era no risco, aqui já foi na confirmação, né? Então, como se diz, tá, não tinha quebrado aqui, mas como é que se diz? Essa zona aqui era uma zona relevante de tempo mais alto, fez duas confirmações, daria para entrar no risco, né? No risco não, né? Nessa segunda confirmação, né? Uh, se seria eficiente ou não, não sei, né? Mas teria dado. Moral da história. O M15 estava com fluxo bullish, o H4 bullish. Tocamos numa zona de H4, né? Não precisamos esperar um choque de M15 aqui, por causa que o M15 já está bullish. Para inverter o fluxo, ele simplesmente precisa reverter o fluxo. Então, no M1 já seria suficiente. Se, se fosse o contrário, o M15 tivesse bearish, aí a gente ia querer um choque, como aconteceu aqui, né? Para inverter, né? Porque daí, como é que se diz? Daí a gente estaria contra a tendência, né? Aqui a gente estava a favor, né, da tendência do M15, né? Lembra que eu nunca sei quando a gente tem que esperar o choque do M15 ou não? Aqui, assim, para shortar, por exemplo, estava subindo, era importante esse choque no M15 para daí pegar. Já aqui, olha como ele estava corretivo quanto essa subida, né? Tava só esperando uma desculpa para jogar para cima de novo, né? Então, eu acho que. Eu vou tentar trabalhar com essa hipótese agora, mas eu acho que é por aí, né? Até vou anotar isso para me lembrar.